Olá, se reunir para discutir cidades, gestão pública municipal e política é algo realmente muito importante, principalmente para quem está nesse lugar, né? E a gente pensar na gestão municipal, a gente precisa pensar na organização orçamentária, né? A gente precisa ter isso equilibrado. A gente precisa pensar na articulação entre as secretarias. No caso da Secretaria de Planejamento, né, deve estar comprometida na revisão do plano ou na construção de um plano, né, do plano gestor. E como a gente fez aqui no Conde também, nessa revisão, a gente fez a lei de uso e ocupação do solo, né, que é a lei de zoneamento, né? Eu acho que precisa ter pessoas bem capacitadas para isso, com um olhar técnico, mas também com um olhar aberto para a vida da cidade, né? O que ela traz como passado, o que ela tem de possibilidade como presente para poder se desenhar e se pensar no futuro, né? É importante para isso a gente criar instrumentos de participação cidadã, de participação social, para que tenha controle nas obras, nos projetos, nas ações, né? Para que a gente possa ter o controle das pessoas que vivem na cidade, da sua cidade, né? É muito importante que a gente faça gestão de pessoas com esse olhar, né? O olhar do envolvimento, o olhar do pertencimento. Para isso, o gestor municipal e os outros gestores precisam se esvaziar dos seus conteúdos para poder caber os diferentes sujeitos que vivem numa cidade. Em cidades pequenas, é muito comum no Brasil, isso não é uma história só do Conde, isso é uma história do Brasil, é muito comum ter os donos da cidade, né? E a política muitas vezes perpetua esses donos nos seus lugares, nos seus tronos. Então a gente precisa ter essa política de participação, de inclusão, de controle, para poder ir esvaziando o poder desses donos da cidade, porque o dono da cidade é o povo. A Secretaria de Planejamento é um órgão muito importante em articulação com os demais para se pensar a cidade, né? Porque você vai pensando no orçamento, você vai pensando nos projetos, você vai pensando na articulação das políticas para poder você ter um bom resultado. Uma coisa também muito importante na gestão é você desenvolver parcerias e trazer o mundo acadêmico, né? Trazer o mundo da pesquisa, o mundo da academia para a prática numa cidade. Eu acho que é extremamente importante para a gente que está sendo gestor, para a população que está recebendo aquela coisa quentinha do forno que está sendo estudada, e para os pesquisadores, os estudiosos, porque estão tendo um campo, né, de estudo. Então eu acho que a gente fazer esse link das universidades com a cidade, isso é muito legal e muito importante. Você não vai encontrar, nós não vamos encontrar numa cidade, né, uma cidade pequena, nós não vamos encontrar aquela mão de obra super especializada, técnica. É meio complicado isso, porque o natural no Brasil é esse êxodo, né? É essa migração para os grandes centros. E quando você tem um sentido de vencer na vida, o sentido é de movimento, é de você sair da cidade, né? Muitas vezes. Então, o que a gente precisa é trabalhar a identidade local, fortalecer a identidade dessas pessoas e unir isso ao trabalho técnico da gestão pública, né, em qualquer setor. Então, formação dos profissionais para que a gente tenha ali, dentro da cidade, esse corpo técnico interessante, que possa ter autonomia, que possa ter voz. Também isso é outra coisa, assim, também fundamental. E essas coisas, elas não precisam assim de uma eternidade para acontecer, não. É uma questão de foco, é uma questão de escolha e é uma questão de discurso, né? Se você chega para a população, se você chega para o seu time, né, que trabalha com você, e você tem um discurso carregado de verdade, né,
Então você consegue encantar as pessoas e aprumar, né, todo mundo nessa construção, cada um com seu conteúdo, mas todos olhando na mesma direção, né? Então eu acho que essa gestão de pessoas também é algo que a gente deve estar atentos, né? E todos nós somos gestores de pessoas, todos nós de uma organização, dentro de um setor, dentro de uma secretaria, dentro de uma coordenadoria, todos nós acabamos sendo gestor de pessoas, porque o que a gente pega da nossa liderança, a gente sai contaminando quem está do lado da gente, né? E nesse momento a gente é um gestor de pessoas também. Então, para que todos sejam bons gestores de pessoas, é importante que o nosso discurso ele faça sentido, né? Ele tenha identidade e ele tenha verdade. Então eu acho que o desafio está posto. O desafio para a gente discutir e melhorar a política, a administração pública e as cidades, eu acho que isso está posto. Lembrando, né, na minha percepção, na minha ótica, que unir a intenção e o gesto é fundamental. Nesse caso, a intenção é a política e o gesto é a gestão.